Ajnanatimidandhasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jad kripatamaham vande Sri Guru Dinataran. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Namaste Girirajaya Shri Govardhana Namine Ashesha Kleshana Shaya Paramanandadai Vrindavanavani Pate Jaya Soma Soma More Sanaksananda Sanatana Naradeja Gopishwar Vraj Vilas Sugangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vaksha Shilatanka Nakai Bhaktya Vihina Paradhalakhe Kshiptascha Kamadhitaranga Madhye Kripamaitam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanaravinda Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Capítulo 12. Verso 8 ou 9? 8. Capítulo 12, verso 8. Mai eva manadhatsa mai buddhim niveshaya nivasya shishasi mai eva ta urdhvan nasamshaya. Tradução: simplesmente fixe sua mente em mim, a suprema personalidade de Deus, e ocupe toda a sua inteligência em mim. Desse modo, você viverá sempre em mim, sem sombra de dúvidas. Significado:
A pessoa que se ocupa em serviço devocional do Senhor Krishna vive num relacionamento direto com o Senhor Supremo. E por isso, não há dúvida de que sua posição é transcendental, desde o princípio mesmo. Um devoto não vive no plano material, ele vive em Krishna. O santo nome do Senhor e o Senhor não são diferentes. Portanto, quando um devoto canta Hare Krishna, Krishna e sua potência interna dançam na língua do devoto. Quando ele oferece alimentos a Krishna, Krishna aceita diretamente estes comestíveis e o devoto se torna krishnizado por comer os restos. A pessoa que não se ocupa em tal serviço não pode compreendê-lo, embora seja um processo recomendado no Gita e em outras literaturas védicas. Aqui está falando de um devoto que realmente está engajado completamente no serviço a Deus. Qualquer devoto está falando aqui. Falando devoto puro aqui, devoto Tamaha Bhagavata, não praticante. Mas a gente só pode chegar nesse nível aqui se praticar. De todo jeito. Engajando no serviço devocional, tentando ocupar a inteligência nele. Ocupar a inteligência nele significa nas escrituras primeiro. O intelecto é mais sutil que a mente. Através do intelecto dá para controlar a mente, engajando ele em compreender quem é Deus, que é a alma, qual a relação da alma com ele, todas as verdades filosóficas. Isso ajuda. E também cantar o santo nome constantemente, seguindo as regras e regulações e evitando ofensas. Pode ser que chegue nesse nível aqui um dia. Pergunta aí. Nove. Atachitam samadhatum na shakhoshi amai stiram abhyasa yogena tato mamichaptum dhananjaya. Tradução. Meu querido Arjuna, ó conquistador de riquezas, não podes fixar tua mente em mim sem te desviares, então segue os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga. Desenvolve, deste modo, um desejo de me alcançar. Significado. Neste verso são indicados dois diferentes processos de Bhakti Yoga. O primeiro aplica-se a alguém que, por meio de amor transcendental, desenvolveu o verdadeiro apego a Krishna, a suprema personalidade de Deus. E o outro é para alguém que não desenvolveu apego à pessoa suprema, por meio de amor transcendental. Para esta segunda classe, há diferentes regras, regulações prescritas que o devoto pode seguir para, enfim, atingir a posição em que se tem apego a Krishna. Aí, ó, o Gurudev explica que isso é o que a gente tem que praticar. Um é chamado de Raga Nuga, atração espontânea. Esse só devoto lá em cima
e consegue. A mente dele vai naturalmente aos pés de Lorde de Krishna e já está distante de qualquer coisa de desfrute material. O do praticante ele tem que controlar, é diferente. E como que vai controlar? Através desse segundo verso aqui. Seguindo as cegas regulações e praticando constantemente Bhakti Yoga. Só dessa maneira que vai chegar nesse outro aqui. Por isso que deve haver uma determinação constante e estritamente seguir as cegas regulações. Vamos lá. Bhakti Yoga é a purificação dos sentidos. Atualmente, na existência material, os sentidos são sempre impuros, pois estão ocupados em seu próprio desfrute. Porém, pela prática de Bhakti Yoga, estes sentidos podem purificar-se e, no estado purificado, pode entrar em contato direto com o Senhor Supremo. Nesta existência material, talvez me ocupe a serviço de algum padrão, mas não o sirvo com verdadeiro amor. Eu o sirvo apenas para conseguir dinheiro. Tampouco o patrão tem algum amor. Ele recebe meu serviço e me paga. Logo, o amor está fora de cogitação. Mas, quanto à vida espiritual, o devoto deve levar-se ao nível de amor puro. Este nível de amor pode ser conseguido através da prática do serviço devocional, executado com os sentidos atuais. Este amor a Deus agora está latente nos corações de todos, onde se manifesta de diferentes maneiras. Porém, está contaminado pela associação material. Por isso, o coração tem de purificar-se da associação material. Este amor natural por Krishna, que está dormente, tem de ser despertado. Este é todo o processo. Para praticar os princípios reguladores que fazem parte do Bhakti Yoga, o devoto deve, sob orientação de um mestre espiritual experiente, seguir certas regras. Deve levantar-se de manhã cedo, banhar-se, entrar no templo, oferecer orações e cantar Hare Krishna. Depois, colher flores para oferecer à deidade, cozinhar alimentos para oferecer à deidade, comer prachada, e assim por diante. Há várias regras e regulações que ele deve seguir. Ele deve ouvir constantemente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, sendo falado por devotos puros. Essa prática pode ajudar qualquer um a elevar-se ao nível de amor a Deus e, assim, assegurá-lo de que está progredindo rumo ao reino espiritual de Deus. Esta prática de Bhakti Yoga sobre regras e regulações, com a direção de um mestre espiritual, certamente o levará ao nível de amor a Deus. Não, esse é o processo, bem explicado aqui. Só preocupado. Alguém tiver dúvida aí? Pergunta? Prabhu, no nosso caso, que não tem templo, a gente pode oferecer serviço no altar, né? Pode oferecer, mas não vai ter muita regra antes de ser iniciado, então pode, canta um Mahamanta, pelo menos, lembra alguma coisa, porque realmente vai ser oferecido através do mestre espiritual, entendeu? Sem o mestre espiritual, a comida não vai chegar até Cristo, a verdade é essa. Porque se chegasse até Cristo sem um mestre, para que o mestre? Não tem nenhuma necessidade. Entendeu? Entendi, mas assim, Quando a gente oferece, a gente não oferece direto para Cristo. Até se a gente tem deidade em casa, não oferece direto para a deidade. A gente oferece sabendo que o mestre espiritual está pegando e está oferecendo para o mestre dele, de mestre em mestre, até chegar em Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna.
Por isso é que a gente sabe que chega lá, entendeu? Não é que a gente vai e oferece direto, não. Por isso é que até então não existe regra e regulação, até que não se aceita o mestre espiritual. Então, só para acumular crédito, a pessoa é aconselhada a cantar o Mahamanta, por exemplo. Não é esse o processo de oferecer, existe toda uma regra para oferecer. Primeiro ela vai ter que tomar banho, depois passar tílica, depois fazer a chamana, depois cozinhar, depois pôr tudo na praçada, botar água do Ganges na praçada, cantar os mantras da boga apropriados antes de oferecer, depois na hora de oferecer os mantras apropriados, depois deixar no altar 12 minutos, depois tirar, depois cantar o mantra de Mahaprasada, depois tomar. Esse é o processo. Mas antes disso, não tem processo. Não, fala para cantar o Mahamantra e deixar no quadro para ela acumular alguma coisa, um crédito, para no futuro ela fazer o processo, entendeu? Entendi, mas esse processo não dá para ser começado antes, porque depois que a pessoa Começado recebe. antes é isso. Vai fazer mais o quê? Ah, não, achei que Começado daria. antes é o Mahamantra. Começado antes é o Mahamantra e tentar seguir os 4 princípios reguladores, no máximo da capacidade, que é aqueles. Porque os Sim. outros mantras, eles são dados na hora da iniciação Diksha, entendeu? Esse processo de oferta é só Brahma que pode fazer. Antes disso, ele não pode fazer. Se não precisava de Brahma, de mestre, nada. Se todo mundo pudesse fazer, para que iniciação? Não, não, Entendeu? isso me referi assim a ele a criar esse hábito antes de encontrar o mestre, entendeu? Começar criando esse hábito, não que, vai fazer diferença antes do mestre, né? Mas ele começar devagarinho criando esse hábito, para quando eu encontrar o mestre, ele já está acostumado, entendeu? Acordar cedo, tomar banho, entendeu? Fazer todas essas. É, isso pode, é. Mahamantra, 4 princípios, isso aí tudo pode. Vai É ser porque, bom. porque senão depois se ele deixar para quando encontrar o mestre de repente vai ser mais difícil, né? Porque ele já não tem o hábito, né? É, isso aí é. Quanto mais cedo puder fazer, melhor. Os 4 princípios, acordar cedo, cantar o máximo de volta de japa, oferecer orações, escutar o Gita, escutar o Bhagavata. Quanto mais, melhor. Alguém mais? Desce. Abhyasepi asamartosi matkarma paramo bhava madartam api karmani kurvan siddhim avapsyasi. Tradução. Se você não puder praticar as regulações da Bhakti Yoga, então tente simplesmente trabalhar para mim, porque trabalhando para mim você chegará ao estágio perfeito. Significado: uma pessoa que nem sequer é capaz de praticar os princípios regulativos de Bhakti Yoga, sob a guia de um mestre espiritual, pode ainda assim ser atraída para este estágio perfeccional, trabalhando para o Senhor Supremo. No 55º verso do 11º capítulo, já se explicou como fazer este trabalho. A pessoa deve simpatizar com a propagação da consciência de Krishna.
Há muitos devotos que estão ocupados na propagação da consciência de Krishna, e eles precisam de ajuda. Assim, mesmo se a pessoa não puder praticar diretamente os princípios regulativos da Bhakti Yoga, ela pode tentar ajudar em tal trabalho. Todo esforço requer terra, capital, organização e trabalho. Assim como nos negócios, a pessoa precisa de um lugar para se estabelecer, algum capital para empregar. Aí, ó, se alguém não consegue fazer aquele processo de Bhakti Yoga, seguir todas as regras e regulações, deixar de comer carne, peixe, ovo, café, cigarro, maconha, haxixe, cocaína, o que for, sexo ilícito, ou seja, fora do casamento, e mexer com muita quantidade de dinheiro ou ouro, e também especular, deixar de especular. Se não conseguir isso tudo, acordar cedo, cantar Maha Mantra continuamente, se não conseguir seguir todas essas regras, então ela pode ajudar indiretamente através disso. A pessoa pode trabalhar, metade do dinheiro pode dar para ajudar na consciência de Cristo. Se ela conseguir seguir o processo, é melhor, mas se ela não conseguir, alguma coisa vai ser melhor que nada. Então, se ela tiver 2 casas, por exemplo, pode doar uma para templo. Pode doar uma parte do salário para ajudar na propagação de Cristo, como falou aqui. Não é o ideal, mas alguma coisa ela vai ganhar ali para algum dia no futuro realmente praticar Bhakti. Então, essa é outra alternativa que Krishna está dando aqui. Vamos lá. Algum trabalho e de alguma organização para expandir-se. Assim, também as mesmas coisas são necessárias no serviço de Krishna. A única diferença é que no materialismo a pessoa trabalha para a gratificação dos sentidos. Entretanto, pode-se executar o mesmo trabalho para a satisfação de Krishna. E isto é atividade espiritual. Se a pessoa tem dinheiro suficiente, pode ajudar a construir um escritório ou templo para a propagação da consciência de Krishna, ou pode ajudar com as publicações. Existem diversos campos de atividade, e a pessoa deve se interessar por tais atividades. Se a pessoa não puder sacrificar o resultado de tais atividades, a mesma pessoa poderá ainda assim sacrificar alguma porcentagem para propagar a consciência de Krishna. Esse serviço voluntário à causa da consciência de Krishna ajudará a pessoa a se elevar a um estado mais elevado de amor a Deus, com o qual a pessoa se aperfeiçoa. Por esse motivo que Swami Prabhupada pedia, na época, os devotos ir para a rua e distribuir livro. Porque naquela época eles não tinham crédito suficiente, então para fazer esses créditos, ele pedia para usar os sentidos e a energia para ir para a rua e distribuir o máximo de livro possível. Ou seja, estava trabalhando para Cristo, usando os sentidos. Pergunta aí. Haribol, boa noite a todos. A pergunta é, qual que vocês estão lendo? Capítulo 12, verso 10, leu agora. Não canta o Maha Mantra aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se alguém mais quiser ler aí, fica à vontade aí, no próximo. 11,
não tiver mais pergunta nesse aí. Isso aqui está falando vários estágios. Assim. Primeiro falou um, se não pode fazer isso, faz o outro. Se não pode fazer o outro, faz o outro. E assim vai dando de acordo com o estágio de cada um. Krishna vai dando opção. E como ajudar financeiramente, então? Tipo, o senhor conhece instituições sérias? Ué, instituição é melhor é através de livro. Ou se a pessoa tiver condição de montar um templo, melhor coisa, templo e livro. Aí ela vai ter que ver em quem ela confia, né? Não pode sair dando para qualquer um também. Se ela der qualquer um, a pessoa pega o dinheiro e gasta comprando roupa para ela. É, Vai porque. sair de noite com dinheiro, comprar cerveja com dinheiro. É, Aí não vai adiantar nada. Tem que ver, primeiro orar para Krishna, para sentir, pegar uma inspiração e doar na mão de alguém qualificado. Isso é o principal. De alguém que vai usar para Krishna. então, é que a única pessoa que eu conheço é o senhor, Prabhu. Ah, isso aí eu sei que cada um que decide, né? Eu não estou falando nada. Eu sei, Cada um que decide a vida dele. mas a verdade é essa. Só conheço vocês nessa causa, mais ninguém. Por isso que eu É, estou mas perguntando. tem um tanto aí, né? Tem muita gente aí. Porque a ISKCON, né, não é séria, né? Não é muito. É, mas no nosso também não tá. Hoje em dia tá até pior. Não é assim, um é um, o outro é outro. Qualquer instituição, não é assim que Gaudia Mato vai ter só bom também, não. É, então, aí eu fico mais perdida ainda, né? Pra quem Né? ajudar. É porque o nosso processo no Ocidente é pouco conhecido, né? Muita gente fala que conhece, mas realmente pouca gente conhece pela falta de tradição, né? Igual a gente já conversou, falta tradição e acaba que não tem seriedade, acha que é uma coisa esotérica, diferente, quando na verdade é uma religião séria igual qualquer outra. Deve ser levada a sério, né? E a falta de tradição faz muita gente ter essa consciência de que é alguma coisa modismo, né? É, só de ver a imagem Então, de Krishna e falar que Krishna é Deus, a pessoa fala, o quê? Você tá viajando, tipo, é sua religião, né? Ah, acredita nisso, tá bom. Acho que realmente não se identifica nada, 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 nada. Não quer nem saber. se for ver na filosofia, porque se for ver na filosofia não tem diferença nenhuma do cristianismo. Isso é. Fala que é diferente só para falar que é diferente, mas na prática mesmo é igual às abraâmicas e é tão séria quanto as outras. Então tem que olhar bem, né? Antes. É porque é bem deturpado no Ocidente. Kali Yuga, né? Natural dessa era. Não só na nossa, mas nas outras também. Não é muita gente que realmente vai compreender e praticar, né? No verso 11. Esse anterior falou tipo Niskama Karma. A pessoa vai trabalhar indiretamente ou diretamente para Krishna. Tipo Niskama Karma Yoga, alguma coisa é melhor que nada. Esse falou direto, trabalhar direto para Krishna, o próximo vai falar tipo Niskama Karma. Verso 11.
Athaitadapi ashaktosi kartumadyogamasita sarvakarma phalatyagam tata kuruyatatmavam. Quem quiser ler aí. Tradução. Se, entretanto, és capaz de trabalhar nesta minha consciência, tenta agir renunciando a todos os resultados de teu trabalho e procura situar-te no eu. Significado. Pode ser que, devido a fatores sociais, familiares, religiosos, ou mesmo por outros impedimentos, a pessoa nem seja capaz de simpatizar-se com as atividades da consciência de Krishna. E se alguém se interessa diretamente pela atividade da consciência de Krishna, talvez surjam objeções dos membros da sua família, ou muitas outras dificuldades. Para quem tem semelhantes problemas, aconselha-se que se sacrifique em prol de alguma boa causa aquilo que conseguiu adquirir em suas atividades. Tais procedimentos são descritos nas regras védicas. Descreve-se vários sacrifícios e cerimônias especiais de punya, ou determinados trabalhos em que se pode aplicar o resultado da ação praticada anteriormente. Assim, aos poucos, pode-se adquirir conhecimento. Também consta que, quando alguém que nem sequer está interessado nas atividades da consciência de Krishna, dá caridade a algum hospital ou alguma outra instituição social, ele renuncia aos resultados que arduamente conseguiu através de suas atividades. Isso também se recomenda aqui, porque praticando renúncia aos frutos de suas atividades, ele com certeza purificará sua mente de maneira gradual, e com a mente purificada será capaz de compreender a consciência de Krishna. É claro que a consciência de Krishna não depende de nenhum outro fator, porque a própria consciência de Krishna pode purificar a mente. Mas, se lhe há impedimento para aceitar a consciência de Krishna, pode-se tentar abandonar os resultados das ações. A este respeito, serviço social, comunitário, serviço à nação, sacrifício pela pátria, etc. Podem ser aceitos de modo que algum dia seja possível chegar ao nível de serviço devocional puro ao Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, capítulo 18, 46, o Senhor declara que se alguém decide sacrificar-se pela causa suprema, mesmo que não saiba que a causa suprema é Krishna, ele, através do método sacrificatório, aos poucos passará a compreender que Krishna é a causa suprema. Esse é tipo Niskama Karma Yoga. Tipo o que o kardecismo faz, esse tipo de atividade piedosa, sem desejar resultado em troca. Ou, igual falou aí, um soldado que vai para a batalha defender o país, sacrificar a própria vida, também consegue alguma coisa nesse sentido. Trabalho indireto que purifica um pouco o coração. E se não for capaz de fazer aqueles outros, aí esse aí vai dar alguma coisa para um dia chegar nesses anteriores aí que foi falado. O Baladev, eu tenho uma pergunta. Então, assim, todo o serviço assim, devocional, né, toda a prática, ela inicialmente é intencional, né? Porque a pessoa ele faz com sentido de ou com medo de punição, ou com vontade de agradar, e assim, e você vai adquirindo então uma maturidade para você chegar a esse nível de serviço devocional puro.
Isso, Porque exato. eu vejo assim, né? Você tem uma. Acho que todas as religiões falam, né? Ah, né, você tem que ser bom, com medo de, né? De receber uma punição aí, né? Ou ao longo da vida, ou depois aí com a tua morte, né? Mas existe aí, né? Eu acho um nível aí de estágio que a pessoa faz simplesmente, né, de coração, né? Você não tem mais essa intenção de querer, né? Atingir algum nível, né? Mas você faz isso da tua própria razão de ser, né? Exato, é isso que falou aí. Esse que você está falando, o último aí, que a pessoa faz tipo de maneira espontânea, foi o primeiro verso que a gente leu. Esse estágio é muito avançado, entendeu? Esse estágio a gente vai ter que praticar bastante para chegar, porque é um estágio que, na prática, se a gente pratica estritamente, acorda de madrugada todo dia, vai fazer as orações, adorar a deidade, cozinhar, fica o dia inteiro servindo Krishna. Isso é a prática. A gente está sempre controlando a mente através da cega. Ou seja, está praticando para purificar o coração, para conectar direto com Cristo. Existe alguma conexão, mas não é constante. É, de alguma maneira, tipo uma semblância, um semblante da conexão e não é constante. E aí vai praticando, vai controlando a mente e os sentidos. Então é uma prática constante. Naquele estágio aí, que é o que eu acho que você falou, que espontaneamente a pessoa já tem tudo, corpo, mente, alma, sentido, direcionado a amar, servir a Deus com amor espontâneo, ela já não tem prática mais, entendeu? Ela para. Se ela parar um minuto de cantar o Mahamanta, automaticamente a mente dela é atraída aos pés de lótus de Krishna ou os passatempos de Krishna que ela leu em algum lugar e vive aqueles passatempos. Automático, ela não vai ter que controlar nada. No nosso caso, não é isso, é o contrário. No nosso caso, se a mente tende a ir para o material, a gente tem que controlar ela para voltar. Se não se deixar ir para lá, a gente é vítima da luxúria, ira, inveja, loucura, tudo isso, os 6 efeitos. Então, essa é a diferença do estágio de prática para aquele outro estágio que foi o primeiro verso aí. A gente chegar naquele lá é um longo processo de prática, é estrita, muita determinação e paciência, porque demora. Devido ao fato que são milhares de vidas que a gente vem em contato com o mundo material. E enquanto não ficar livre de qualquer desejo material, aquela atração espontânea por Deus não vem. Porque o coração tem que estar limpo de coisas materiais para aquilo vir. Então, antes disso, aquilo não vem. E para isso ir limpando, é necessária toda essa prática. Aí no começo a pessoa vai temer a Deus, vai ficar com medo de ir para o inferno, vai arrepender dos pecados que ela já fez, chorar aos pés de loja de Deus para não cometer eles novamente e praticar cantando Maha Mantra, escutando as escrituras, pondo em prática o que está sendo falado. E aí, indo todo o processo, dia a dia, purificando. Aí, algum dia, ouvida, ela chega naquele outro lá, quando já não tem mais o que controlar. A mente já está automaticamente atraída lá. É isso. Era isso mesmo? Mais ou menos? Perguntou? Não, perfeito, isso mesmo. Alguém mais aí? E aí, em termos de prática, foi falado aqui depois o primeiro, qual que pode ser, né? Depois falou, primeiro, seguir todas as regras e regulações é bastante difícil para a maioria, né? Quem é iniciado são 104 regras que deve seguir, então nem todo mundo tem
E aí, por isso é que depois disso falou trabalhar para Krishna, e depois, se não tiver jeito ainda, trabalhar direto para Krishna, aí falou esse, que é tipo o trabalho piedoso de caridade. Foi esse último que falou aqui. Os outros vão levando gradualmente até o primeiro, através do processo gradual. Então é uma longa jornada, né? A gente tem que ter determinação e paciência. Manter a fé firme. Não dá para começar depois dos 60. Fazer as contas, 60 o que anos? 60 anos. Quanto mais cedo, melhor, né? Porque já é difícil. Se começar cedo, já leva um tempo, vidas, né? Quanto mais tarde ficar, mais tarde é mais difícil praticar, né? Quando a gente ficar velho, aí já não consegue comer direito. O corpo está fraco. A visão também. A audição pode ser que não escuta direito. Então tudo fica ruim, né? Mais difícil praticar. Então, igual para lá do Maharaj falou para os amigos dele de 5 anos de idade, é melhor começar agora, desde já. Negócio de esperar para depois, ninguém nem sabe se vai ter depois. Quantas pessoas morrem com 30, 40, 50 anos aí? Então, qual a garantia que a gente tem que vai ter depois de 60, 70? Nenhum. E aí morre antes disso, quando vê, tá no inferno, e aí? Perdeu a vida e vai sofrer lá, para depois voltar, sabe-se lá em qual corpo, para sofrer mais no mundo material. Besteira. É melhor começar desde já. Krishna está informando aqui, ele é Deus, é o bem, o todo bom. Está falando pelo nosso bem também, né? Melhor escutar ele. Eu acho melhor se fazer, né? O Baladev, mas a intensidade, ele pode, como diria, compensar o tempo perdido ou não? Intensidade. Quanto mais intenso e determinada a prática, da maneira correta, mais rápido a gente chega lá. Isso é certo. Quanto mais fé e determinação, mais rápido. Depende da gente. E atitude interior também conta muito, de humildade e rendição. Então, quanto mais essas qualidades, com certeza. Por isso tem alguém que, às vezes, a pessoa consegue controlar os sentidos em uma vida. Ela começa a praticar de acordo com impressões passadas também, que ajuda, em uma vida ela consegue controlar. Outras demora 100 mil vidas, de acordo com a intensidade da prática. É isso mesmo. Depende da intensidade, da disposição que a pessoa quer, né? Porque no começo ela vai ter que passar o pão que o diabo amassou, né? Assim, no ditado que a gente tem aqui. Porque no começo a gente está acostumado a desfrutar do mundo, né? E aí, para mudar isso, não é nada fácil, né? Eu sei que eu passei isso, né? Então eu posso falar. O negócio não é fácil, não. É muita coisa que tem que passar e manter ali determinado, sem desistir. E no começo a gente está acostumado a fazer o que quiser na hora que quiser. Aí, quando a gente é iniciado, acabou isso. Não tem mais hora que quiser, hora de comer, hora que quiser, vai sair, não vai sair, acabou isso. É a hora que o livro está falando e o mestre está ordenando. E aí, às vezes, a mente quer, não, hoje eu vou, não estou afim agora. Aí você lembra, não, eu tenho que fazer. Ou seja, você vai ter que entrar no eixo de todo jeito. E aí é a hora que pouca gente fica, né? É a hora que muita gente vai embora. Mas por isso é que é falado que Deus não é para corações fracos. A pessoa tem que ser forte para querer Deus. Senão ela é desvirtuada do caminho. Senão qualquer coisa, um dia
Um dia ela tá bem, ela pratica todas as séries de regulações, de madrugada até de noite. Aí no outro dia ela acorda mal, não pratica. Daqui a pouco ela vai ver que não pratica hora nenhuma. Determinação significa bem ou mal, ela vai praticar. Igual tem um Kirtan no Bhaktivinoda Thakur, que ele canta Sukhe Dukhe Bulonako Sadahari Nama Bolore Gaya Go Madhura Sware. Fala Sukhe Dukhe Bulonako Vandane Harinam Korohe. Sukha quer dizer felicidade, Dukha quer dizer tristeza. Ele fala Sukhe Dukhe Bulonako Vandane quer dizer oração. Harinam, canto do nome. Ele fala, ó, na felicidade, na tristeza, que eu continuo oferecendo orações e cantando o nome de Hari. Então, o praticante vai fazer em toda situação, não importa. Acordou triste, vai fazer. Acordou feliz, vai fazer. Acordou meio deprimido, vai fazer. Alguém morreu na família, vai fazer. Uau, tá rolando guerra no país, ele vai fazer. De qualquer jeito, ele vai fazer. Isso chama fé firme e determinação. Isso o praticante tem que ter para realmente praticar Bhakti Yoga. Ele tem que ter uma constância. De acordo com isso, é que vê quem vai progredir rápido, ou quem vai progredir lento, ou quem não vai progredir nada. De acordo com isso aí. Por isso que não é tão fácil assim. Por isso que vida espiritual real não é para muita gente. Mas se a gente tem fé nas escrituras, determinação é possível. Eu já conheci bastante gente, né? Praticou Bhakti Yoga. Praticamente não conheci nenhum que foi progredir. A maioria largou a prática. E eu reparo também no cristianismo, principalmente no catolicismo, a maioria que vai, que junta, que reza o rosário e tal, a maioria é idoso. Você não vê um jovem assim, que dificilmente você vê. E a maioria dos idosos porque já realizou o que é a vida. Claro que não vai ter muito tempo para praticar. Esse é o problema. Mas naquela idade, tudo que fala nas escrituras, ele já sabe que é verdade. Quando está novo, tem esse problema. A pessoa lê, fala, será que é? Não, mas eu estou ainda com um corpo bom, eu posso fazer algumas coisas, posso curtir alguma coisa. Mas naquela idade, ela já vê que tudo que está escrito nas escrituras é real, através da experiência. Aí geralmente procura Deus naquela hora, mas não dá muito tempo. Esse é o problema. Mas é melhor assim que nada, né? O melhor é começar desde cedo. Quanto mais cedo, melhor. Se a pessoa for inteligente realmente, ela vai ler as escrituras e olhar para o mundo, ela vai ver que tudo que está nas escrituras é real. Não é que falou há 5.000 anos e hoje não serve mais, nada disso. Serve para toda ela. Principalmente hoje em dia, do jeito que tá, fica mais óbvio ainda. No verso 12. Shreyo hi jnanam abhyasaj
Jnanadhyanam vishishyate Jnanat karma phala tyagas Tyagachanti ranantaram. Tradução. Se você não pode adotar esta prática, então ocupe-se no cultivo de conhecimento. Melhor do que conhecimento, contudo, é meditação. E melhor que meditação é renúncia aos frutos da ação, pois através de tal renúncia a pessoa pode alcançar a paz mental. Significado. Como se mencionou nos versos anteriores, há dois tipos de serviço devocional: o caminho dos princípios regulativos e o caminho do apego total por amor à Suprema Personalidade de Deus. Para aqueles que não são realmente capazes de seguir os princípios da consciência de Krishna, é melhor cultivar conhecimento, porque através do conhecimento a pessoa é capaz de compreender sua posição verdadeira. Gradualmente, o conhecimento desenvolver-se-á até o ponto da meditação. Por meio da meditação, a pessoa poderá compreender a Suprema Personalidade de Deus, através de um processo gradual. Existem processos que fazem a pessoa compreender que ela mesma é o Supremo. E este tipo de meditação é preferível se a pessoa é incapaz de se ocupar em serviço devocional. Se a pessoa é incapaz de meditar de tal maneira, então há deveres prescritos, como se ordenam na literatura védica, para os brahmanas, vaishyas e sudras, e os quais encontraremos no próximo capítulo do Gita. Mas em todos os casos, a pessoa deve renunciar ao resultado ou fruto do trabalho. Isso significa empregar o resultado do karma para alguma causa boa. Em resumo, para alcançar a Suprema Personalidade de Deus, a meta mais elevada, existem dois processos. Um processo é através do desenvolvimento gradual, e o outro processo é direto. O serviço devocional em consciência de Krishna é o método direto, e o outro envolve a renúncia aos frutos das atividades. Depois, a pessoa pode chegar ao estágio de conhecimento, depois ao estágio de meditação, depois ao estágio de compreensão da superalma e depois ao estágio da Suprema Personalidade de Deus. A pessoa pode adotar o processo gradativo ou o caminho direto. O processo direto não é possível para todos. Portanto, o processo indireto também é bom. Deve-se compreender, contudo, que o processo indireto não é recomendado para Arjuna, porque ele já está no estágio de serviço devocional amoroso ao Senhor Supremo. Este processo é para outros que não estão neste estado. Estes devem seguir o processo gradual de renúncia, conhecimento, meditação e realização da superalma e Brahman. Mas quanto ao Gita, é o método direto que é enfatizado. Aconselha-se que todo mundo adote o método direto e se renda à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Foi entendido aí? Não entendeu aí? Uhum. Processo direto e indireto? O Nico falou no final, ó, é avisado a tomar o processo direto e se render a Cristo, principalmente nessa era atual, que os outros processos são muito mais difíceis. Por isso é que os Vaishnavas não indicam esses outros processos indiretos nessa atual era. Para muitos pode ser que tomem aquele processo, mas para o Vaishnava, não.
Às vezes ele vai fazer, igual falou, nas atividades, entregando os frutos nesse karma, só para manter o corpo físico e dando mais ênfase para Bhakti Yoga. Aí vai ser considerado Bhakta. Não é aconselhado nenhum desses processos indiretos, principalmente nessa era. Para quem quer ser Vaishnava, né? Outros, tudo bem. Não, não quer ser devoto, ou não quer ser Vaishnava, aí tudo bem para eles. Mas para quem quer ser, é aconselhado só o processo direto. Pergunta aí, antes de cantar? Não tiver aí. Ou qualquer outra dúvida aí. Ninguém? Então vamos. Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami, Itinamine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Gauravani Nirvishesha Sonyavati Vasacharya Chatarini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sonyavadi Ashachadi Chatarine. Vishnu Padaya Chiradikaya Priyabhani Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinadine. Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hey Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. 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 Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai, Shri Guru Prabhupada Ki Jai, Jai Shri Panchatattva Ki Jai, Shri Haridas Thakur Ki Jai, Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai, todas as glórias devotas reunidos Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol.
Haribo, Haribo. Valeu, boa obrigado, noite. Sabu. Valeu. Boa Valeu, boa noite noite. a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Haribo.